Existe uma força no universo que ninguém jamais conseguiu medir. Não faz barulho, não tem forma, mas é o que faz tudo se mover. Essa é a força que Nikola Tesla chamou de energia que se move sem se mover. A força silenciosa que sustenta o universo e que, por alguma razão, a ciência moderna opta por ignorar. Imagine por um instante que cada movimento no mundo, a rotação dos planetas, as batidas do coração, o lampejo de um pensamento, não seja causado por força física, mas por uma vibração invisível, uma intenção pura que permeia o espaço e transforma silenciosamente tudo. Tesla acreditava que o verdadeiro motor do universo não é a matéria, nem a eletricidade, nem a combustão, mas algo muito mais sutil, consciência inquieta. Mas como algo pode se mover sem se mover? Como pode uma força invisível criar forma, direção e destino? Essas são as perguntas que Tesla se fazia enquanto o mundo ainda estava tentando construir carros. Ele passava noites inteiras em silêncio, observando o vazio. Dizia que o vazio não era uma ausência, mas uma presença absoluta, o berço da criação. Enquanto os cientistas de sua época tentavam medir as forças, ele buscava compreender o espaço entre elas. Esse espaço oculto onde a intenção nasce antes da ação e onde a realidade começa a tomar forma mesmo antes de qualquer movimento físico. Para a Tesla, a força mais poderosa do mundo não era a eletricidade, mas a vibração que a produzia. Acreditava-se que o corpo humano era um ser vivo, que respirava em sintonia com o campo magnético da Terra e o pulsar do próprio universo. O coração era um gerador, a mente um transmissor, e o campo energético humano, uma ligação entre o visível e o invisível. Ele disse: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essas três palavras foram a chave para tudo. Mas ninguém quer ouvir. A ciência moderna, obcecada pela matéria, decidiu reduzir o universo a números, fórmulas e pesos. E quanto mais eu avanço por esse caminho, mais me afasto do que realmente importa, o mistério do que faz tudo acontecer. Porque a descoberta de Tesla foi algo que a física quântica só começou a confirmar 100 anos depois. O vácuo não é vazio, mas sim cheio, vibrando e interagindo com a observação. Quando Tesla percebeu isso, também percebeu que o verdadeiro poder não reside no esforço, mas em estado de coesão, entre pensamento, emoção e tremor. Quando esses três elementos coincidem, a realidade reage, sem força, sem tensão, sem resistência. É o mesmo princípio que faz com que uma corda vibre em harmonia com outra sem sequer tocá-la. Agora, imagine aplicar esse princípio em sua vida. Imagine que tudo o que você deseja pode chegar até você não por causa do que você faz, mas por causa da sua vibração. E se cada emoção, cada pensamento, cada silêncio fosse algo oculto, enviado para o campo cósmico? Tesla acreditava que isso não era uma metáfora espiritual, mas pura física. Ele argumentou que o universo é um vasto campo de energia, sensível às intenções humanas. Quando a mente está em estado de caos, ela cria ruído. Quando o coração está calmo, cria-se unidade. E nessa unidade, uma força silenciosa começa a agir. Mas a humanidade sempre preferiu o ruído. Ela preferia gritar para ser ouvida, correr para vencer e lutar para sobreviver. Em meio a todo esse ruído, perde-se de vista o que Tesla percebeu claramente. O poder reside na inação. No ponto em que o movimento surge do repouso. Pense no magnetismo. Um ímã não força o metal a se mover em sua direção. Ele atrai. Da mesma forma, as pessoas operam em equilíbrio vibracional. Ele não está perseguindo, ele está conceder. Ele não está implorando, ele está tom. Ele não luta pelo que deseja, mas sim se torna o campo em que pode existir. Tesla acreditava que, quando as pessoas atingissem esse estado, elas se tornariam capazes de mover o mundo ao seu redor sem mover um dedo. Nesse momento, a matéria começa a obedecer à consciência. É aí que a ciência falha, porque esse tipo de força não tem lugar em um laboratório. Não é medido em amperes. Não foram realizados ensaios controlados. Mas Tesla não precisava provar nada.
Eleusando. Por meio de padrões invisíveis, campos que giram em torno das emoções humanas e correntes sutis que permeiam o espaço, todo ser vivo está conectado à rede energética da Terra. Ele disse que as ideias são ondas elétricas que viajam pelo éter e encontram outras ondas da mesma frequência. Amor, medo, fé e raiva não são apenas sentimentos, são vibrações reais que podem atrair, repelir ou moldar acontecimentos. Ele se perguntava: se o universo é capaz de mover galáxias inteiras sem nenhum esforço, por que a humanidade precisa se esforçar tanto para mover a própria vida? Talvez porque eu tenha me esquecido do que significa viver em harmonia com a natureza. Há algo de poético e doloroso nisso. Tesla dedicou sua vida a compreender essa harmonia e acabou sozinho, incompreendido, cercado por máquinas que eram apenas sombras daquilo que ele realmente queria expressar. Ele não estava tentando criar eletricidade infinita, mas sim descobrir consciência infinita. Queria mostrar que toda energia externa surge da vibração interna, mas o mundo precisava de lâmpadas elétricas, não de iluminação. No entanto, ele deixou provas. Ele falou de uma energia que existe em tudo, uma força oculta que está em constante movimento, mesmo quando tudo parece estar parado. Ela disse que quando uma pessoa aprende a aceitar isso, o impossível começa a se tornar normal. Tudo continuou como de costume. Eventos inesperados acontecem no lugar certo. As pessoas aparecem na hora certa. O corpo se recupera mais rapidamente. O tempo parece se curvar. Para a Tesla, não foi mágica. Idade física vibracional. Este campo global responde à coerência da mente silenciosa. Mas quem poderá silenciá-los? Quem consegue parar de reagir, parar de procurar, parar de lutar e simplesmente vibrar na frequência daquilo que deseja? Este é um verdadeiro desafio, porque a mente teme o vazio. Ela quer controlar, medir e planejar. É esse controle que impede o fluxo de energia silenciosa. Tesla disse que o silêncio é a porta de entrada entre o visível e o invisível. Este é o lugar onde o som nasce, onde o pensamento se forma, onde o impossível se transforma. Quando você se cala, o universo escuta. E quando o universo escuta, ele se move, sem sair do lugar. Agora pense em algo que você realmente deseja, mas que parece que nunca vai acontecer. Você deseja tanto isso que o desejo se transforma em tensão. Ela tenta impor um rumo, insiste e manipula a situação, mas tudo permaneceu igual. E então, no momento da exaustão, você cede. Deixe-o em paz. Ele está respirando. De repente, o que parecia impossível começou a acontecer por si só. Isto é o que Tesla estava tentando ensinar ao mundo. A força que se move sem se mover é a vibração da entrega consciente. Não se trata de desistir, mas sim de entrar no caminho certo. Não se trata de parar de agir, mas de se comportar em harmonia com o meio ambiente. Quando o trabalho surge da unidade, ele não consome energia, mas, ao contrário, a multiplica. Talvez seja por isso que as invenções mais revolucionárias de Tesla foram feitas enquanto ele estava em completo silêncio, com os olhos fechados, simplesmente imaginando o som das correntes elétricas fluindo pelo espaço. Ele não a construiu primeiro, mas a viu acontecer. E tudo o que ele via personificava o campo. Hoje, a física moderna começa a dar-lhe razão. Fala-se em campos de ponto zero, partículas que respondem à observação, emaranhamento quântico e energia escura. Mas Tesla já sabia de tudo isso. E sabia de mais uma coisa: que as pessoas eram parte ativa desse processo. Somos participantes na criação de vibrações, não vítimas das circunstâncias. Então, o que acontece se você aprender a controlar esse poder? E se você descobrisse que tudo o que precisa não está fora, mas dentro de você, apenas esperando o alinhamento certo para começar a fluir? Quantos fatos você consegue mover sem se mover? Quantos milagres podem acontecer sem esforço? Talvez o segredo da criação nunca tenha sido se esforçar muito, mas vibrar corretamente. Talvez a verdadeira ciência que Tesla queria desvendar não tivesse nada a ver com máquinas. Era uma questão de almas, porque ele sabia que no dia em que a humanidade compreendesse esse poder,
O mundo deixaria de ser movido por engrenagens e passaria a ser movido pela consciência. Mas há algo sobre o qual a Tesla nunca falou publicamente. Algo que ele fazia secretamente, em noites tranquilas quando o mundo dormia. Uma forma de acessar essa energia invisível e conectar-se diretamente ao campo que impulsiona o universo. E é exatamente isso que será revelado na próxima parte. O que Tesla fez em silêncio, e nenhum de seus contemporâneos ousou tentar compreender. Dizem que Nikola Tesla dormia apenas 2 horas por dia, mas quase ninguém sabe o que ele fez nas longas horas de silêncio que se seguiram. Enquanto o mundo dormia, ele permanecia imóvel, existindo num estado que não era nem totalmente desperto, nem totalmente sonhador, um estado de silêncio absoluto. Ele dizia que naquele momento, quando seu corpo e mente repousavam, ele podia ouvir o campo, o mesmo campo invisível que move o universo. Essa não era uma meditação comum. Tesla acreditava na existência de um ponto vibracional entre o sono e a vigília, onde o cérebro percebe uma frequência diferente capaz de decifrar ondas etéricas. Ele dizia que a maioria das pessoas passa por esse estado sem se dar conta, mas se aprenderem a permanecer nele, podem acessar a fonte de toda a energia criativa. E neste caso, ele diz, encontrou suas ideias, não em laboratórios, não em cálculos, mas no silêncio. Havia uma nítida sensação de que suas invenções funcionavam mesmo antes de serem criadas. Ele não testava hipóteses. Ele as visualizava em sua totalidade, até o parafuso, a corrente, cada detalhe. Essa experiência não era física, mas vibracional. Tesla foi quem lhe deu esse nome, visão silenciosa. Para ele, o mundo visível era apenas a superfície de algo muito maior. A matéria era apenas um eco da vibração. Se a vibração é a causa de tudo, então aprender a controlá-la é o mesmo que aprender a ser criativo. Muitos não percebem que essa prática não era um ritual místico, mas uma forma de reorganizar o campo mental. Acreditava-se que quando o cérebro humano atingia a frequência necessária, uma combinação de quietude absoluta e estado de alerta, a consciência se conectava com o campo de informação cósmica. É como sintonizar um rádio espacial. A estação está sempre lá, mas você só consegue ouvi-la se sintonizar corretamente. Talvez seja por isso que ele passava tanto tempo sozinho. Tesla sabia que era o ruído do mundo circundante que impedia o fluxo de energia invisível. O ruído é mais do que apenas som. É distração, ansiedade, medo e pressa. Tudo aquilo que desequilibra as pessoas. Ele disse que a pressa é o maior obstáculo ao espírito, porque o campo não responde à velocidade, mas sim à repetição. Agora imagine o que isso significa no dia a dia. Todas as manhãs você acorda cercado por uma infinidade de estímulos, notificações, emergências, sons, responsabilidades. Seu corpo se move, mas sua energia está dispersa. Você age, fala, corre, mas nada sai como planejado. Tudo acontece, mas não dá certo. É como se o universo fosse surdo. E, em certo sentido, sim, porque sua vibração é caótica e inconsistente. Tesla percebeu que uma força que se move sem se mover reage apenas ao que está presente, organizado internamente. Então, ele realizou seus experimentos em silêncio, mas o fez com paixão. Ele disse que as emoções são o combustível da empolgação. O pensamento cria a forma, mas é o sentimento que a move. Quando Tesla projetava uma nova invenção, ele não apenas a imaginava, ele também sentia que ela estava viva. Eu conseguia sentir o som da energia fluindo pelos fios, o brilho das chamas e o cheiro de ozônio. Tudo o que ele idealizou ganhou vida mesmo antes de ser construído. Foi esse nível de coerência vibracional que fez com que o material respondesse. A ciência moderna chama esse fenômeno de imaginação criativa ou visualização quântica. Mas Tesla não precisava de terminologia moderna. Ele sabia que quando uma pessoa está em choque e num estado de profunda emoção, o campo cósmico reconhece isso e imita. O que era invisível começou a se tornar realidade. Mas há algo ainda mais surpreendente. Ele disse que, em certos momentos, não era ele quem criava, mas como se algo o estivesse criando.
Era como se uma inteligência superior o estivesse penetrando, e sua mente simplesmente transmitisse o que já era conhecido nessa área. É nesse ponto que o ego desaparece e o fluxo começa. O mesmo estado que os artistas chamam de inspiração, os monges chamam de presença, e Tesla chama de ressonância magnética completa. Acreditava-se que todas as pessoas eram capazes de atingir esse estado, mas há um preço a pagar. Você precisa aprender a se esforçar, porque quanto mais você tenta, menos oportunidades surgem. Uma força que se move sem movimento não pode ser vencida, mas é permitida. Imagine alguém tentando se lembrar do título de uma música. Quanto mais tenta, pior se lembra. Mas quando desiste, o título vem naturalmente. O mesmo se aplica a tudo na vida. O amor surge quando você para de procurar. As soluções surgem quando você abre mão do controle. A cura acontece quando você para de resistir. Tesla considerava isso não uma coincidência, mas uma lei universal. A energia flui para onde há energia. Abertura sem tensão. Essa abertura só acontece quando as pessoas encontram o mesmo silêncio que encontravam ao amanhecer. Quando o mundo dormia e o éter parecia sussurrar segredos. Pessoas que o conheciam dizem que Tesla às vezes parava no meio de uma conversa, congelava, olhava para o horizonte e então dizia: "Eu ouvi você." Ele afirmou que a resposta já estava no ar, esperando que alguém a captasse. Hoje, muitos cientistas chamam isso de intuição. Mas Tesla via a intuição como uma forma avançada de percepção elétrica. Uma antena espiritual que toda pessoa possui, mas raramente usa. Você pode já ter sentido isso antes. A suposição tornou-se realidade. Uma coincidência incrível. A ideia se materializou. Esses são apenas pequenos reflexos da mesma força que Tesla estava tentando compreender. A diferença é que ele dedicou sua vida conscientemente a dominá-la. O método era simples: silêncio, emoções sinceras e concentração vibracional. Sem rituais, sem esforço. Apenas presença plena no mundo invisível. Pense em como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Em vez de correr atrás de resultados, você precisa ajustar a frequência com que os obtém. Em vez de lutar por amor, você treme como se já fosse amado. Em vez de se preocupar com o futuro, você deve sentir agora o que deseja experimentar. O campo, que não entende palavras, mas entende vibrações, começa a reagir. Isso não é filosofia, é a física da consciência. O coração humano emite um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte do que o campo emitido pelo cérebro. Quando o sentimento é real, todo o corpo vibra em sintonia. O universo, que é energia consciente, reconhece esse padrão. Tesla disse que os pensamentos são ondas elétricas e as emoções são ondas magnéticas. A combinação dessas duas forças, eletricidade e magnetismo, cria movimento real, prova de pensamento. Essa sensação é atraente. O corpo está sendo transportado. A realidade fornece a resposta para essa pergunta. Mas o problema é que a maioria das pessoas pensa uma coisa e sente outra. Eles desejam amor, mas seu tremor está repleto de medo. Eles desejam abundância, mas sentem falta dela. Eles buscam a paz, mas vivem em tensão. Esse desequilíbrio resulta em uma ruptura da coerência vibracional, o que faz com que a força silenciosa entre em ação. Tesla afirmou que o campo cósmico é neutro. Ele não governa, não escolhe, não pune. Isso simula simplesmente você agitando o objeto vigorosamente. Portanto, acreditava-se que o maior poder do homem era a capacidade, manter vibração constante mesmo diante do caos. Ele próprio vivenciava isso todos os dias. Diante da falência, da sabotagem e do ridículo, ele manteve a calma, não porque fosse indiferente, mas porque sabia que, se permitisse que seu campo interior se desorganizasse, perderia sua conexão com a força invisível. Foi essa calma que lhe permitiu fazer o impossível, mesmo quando o mundo o considerava louco. Há uma lição importante aqui. Uma força que se move sem movimento não está sujeita à aceleração humana. Isso fica óbvio quando há coesão, não quando há esforço. Mas havia algo sobre o qual Tesla nunca falou publicamente.
Talvez porque soubesse que o mundo ainda não estava preparado. Acreditava-se que existia um ponto específico no corpo humano onde essa energia podia ser sentida e fortalecida. Um portal vibracional que conecta o reino pessoal com o reino global. Ele disse que, quando esse ponto é ativado, todo o corpo se transforma em um transmissor vivo. Ele estudou esse fenômeno por muitos anos, observando como certas frequências sonoras e campos eletromagnéticos podem afetar o humor, a percepção e até mesmo o funcionamento do coração. Tesla acreditava que o corpo humano era o verdadeiro laboratório da criação, e que aprendendo a sintonizá-la como uma máquina vibracional ideal, a humanidade eventualmente será capaz de acessar a energia ilimitada do universo. Mas o mais interessante é que esses portões não são ficção nem metáfora. É algo físico, real e acessível. O ponto em que o corpo toca o campo invisível. Foi precisamente sobre isso que ele começou a escrever em suas memórias. Páginas que nunca foram publicadas, mas que, segundo informações disponíveis, descrevem em detalhes como ativar a força silenciosa. Esses registros se perderam com o tempo e foram confiscados após sua morte, mas algumas partes dela sobreviveram. Eles revelam o que chamam de Tesla, Círculo Humano de Solidariedade. O segredo está em conectar o corpo, a mente e o campo energético em um único impulso vibracional. Na próxima sessão, você aprenderá o que está escrito nessas anotações e como essa comunicação realmente acontece. Um segredo que combina ciência, espiritualidade e o poder esquecido do corpo humano. O ponto onde o movimento do universo começa está dentro de você. Disse que os segredos mais profundos de Nikola Tesla nunca foram destruídos, mas sim guardados em local seguro. Entre os documentos confiscados e os registros desaparecidos, havia uma coleção de anotações que abordavam algo que a ciência ainda não conseguiu compreender. O corpo humano como um sistema, condutor vivo de energia cósmica. Estas seções descrevem a descoberta que Tesla chamou de circuito de coerência humana, um estado no qual o corpo se torna um condutor direto entre o campo cósmico e a matéria. Acreditava-se que os seres humanos foram criados a partir das mesmas forças que movem as estrelas. Mas eu percebi, e o mundo ignorou, que quase ninguém vive em harmonia com esse campo. A maioria das pessoas está isolada, oscilando caoticamente, sem perceber que cada pensamento distorcido, cada emoção descontrolada, é uma interferência elétrica real. A Tesla afirmou que o caos interno gera ruído no circuito, e esse ruído é o único inimigo real da energia limpa. O que aconteceria se o corpo fosse uma máquina elétrica e as emoções fossem as notas musicais que determinam sua frequência? E se você pudesse sintonizar essa máquina e a si mesmo com as vibrações do universo, como Tesla fez? O que mudaria em sua vida se você pudesse reorganizar sua área de atuação? Em suas obras perdidas, ele descreveu o corpo humano como uma estrutura, camadas eletromagnéticas interconectadas. O coração atua como motor primário e o cérebro como modulador de frequência. Mas havia algo ainda mais intrigante. Tesla afirmava que existia uma área especial, localizada entre a nuca e a parte superior do peito, que funcionava como um portal energético entre o corpo físico e o campo cósmico. Este ponto, estando em estado de ressonância, permitirá ao corpo fortalecer a energia vital e criar o que ele chamou de o fluxo de coerência infinita. Ele descobriu isso por acaso, enquanto experimentava frequências de baixa intensidade. Certa noite, enquanto sintonizava sua bobina de Tesla em uma frequência incomum, sentiu uma leve vibração se espalhando por sua coluna até o topo da cabeça. Ele descreveu como, por alguns segundos, seu corpo se dissolveu em luz. Após esse evento, ele afirmou que o corpo humano é um circuito aberto com acesso direto ao éter. Mas o que é exatamente o éter da Tesla? Não se trata do espaço entre os átomos como acredita a ciência, mas sim material, de vibração inteligente. É uma rede de energia viva que conecta todas as coisas. É uma presença invisível que transmite pensamentos, emoções e a própria vida. Quando o corpo entra em sintonia com essa rede, ele deixa de ser apenas matéria
e se torna parte ativa do campo criativo. Agora imagine, se essa teoria for verdadeira, significa que o corpo não apenas consome energia, mas também ele faz. Cada célula, cada batida do coração, cada respiração é uma faísca do mesmo fogo que mantém as estrelas acesas. Quando essa energia é direcionada conscientemente, ela pode curar, manifestar, criar e transformar. Mas por que a ciência ignorou isso? Porque Tesla falava de física viva, sensual e espiritual. Física que não obedece a equações lineares. Ele disse que o universo não é uma máquina, mas um organismo vivo que respira. Essa ideia simples ameaça toda a estrutura da ciência mecânica. E se o corpo humano for, na verdade, uma extensão desse organismo cósmico? E se o sangue for apenas um reflexo físico de uma corrente invisível que flui por tudo? Talvez o verdadeiro papel da humanidade não esteja na exploração espacial, mas sim em escute-o. Tesla afirmava que o centro desse processo era o coração, não como um órgão biológico, mas como campo eletromagnético inteligente. Emitia ondas que atravessavam o corpo físico e interagiam com o ambiente. Ele acrescentou que essas ondas carregam informações emocionais e que o campo cósmico reage a elas imediatamente. Portanto, sentimentos de gratidão, paz ou amor não são apenas estados mentais, mas símbolos vibracionais que reorganizam o campo circundante. Curiosamente, mestres do Egito e da Índia disseram a mesma coisa séculos antes. O coração é a porta de entrada para a criação, mas Tesla traduziu esse conhecimento ancestral para a linguagem científica. Ele disse que quando o coração vibra de forma coerente, o cérebro se sincroniza e todo o corpo se sintoniza com o campo cósmico. Nesse caso, surge uma força que se move sem movimento, um fluxo no qual a energia atua por si só. Se esse fluxo realmente existe, onde ele começa dentro de nós? Tesla acreditava que o gatilho estava em respiração, mas não qualquer alma. Ele praticava o que chamava de respiração harmônica, inspirando profundamente e segurando a respiração por alguns segundos, até sentir a região do coração expandir. Segundo ele, naquele momento, todo o corpo assumiu a forma de um círculo fechado. O ar servia como uma ponte entre a mente e o coração, e o silêncio como um condutor que mantinha a corrente estável. Também foram registradas medições que mostraram diferenças no campo elétrico do corpo durante esse estado. Ele afirmava que a respiração coerente gera uma forma de corrente elétrica contínua, uma corrente da alma. Hoje, pesquisas bioeletromagnéticas confirmam que o coração de fato emite impulsos elétricos que afetam o cérebro e o sistema nervoso. Tesla estava certo, mas sua visão ia além da biologia. Ele acreditava que essa corrente elétrica conectava as pessoas com o próprio universo. Mas o que isso significa na prática? Isso significa que a maneira como você respira, sente e pensa literalmente molda um campo ao seu redor. Quando você vive em estado de ansiedade, seu corpo emite impulsos elétricos caóticos. Quando você vive em gratidão e presença, o campo energético se estabiliza e o mundo começa a responder de forma diferente. E se aquilo a que chamamos de conchas forem apenas as reações do campo às nossas vibrações? E se as coincidências forem apenas ecos do que dizemos em silêncio? Tesla disse que a pessoa comum vive como uma máquina quebrada, desperdiçando energia tentando forçar resultados quando poderia simplesmente deixar a energia fluir naturalmente. Ele comparou o corpo a uma bobina. Quando a corrente flui livremente, cria um campo estável, mas se houver resistência, o calor aumenta e o sistema falha. O mesmo acontece com as pessoas. A resistência é medo, culpa e dúvida. O estado de fluxo é uma certeza instável. Portanto, Tesla acreditava que a fé não é um ato religioso, mas sim um fenômeno elétrico. A mente crente cria um campo coerente, enquanto a mente cética gera ruído. Uma força que se move sem movimento atua apenas em campos coerentes. Em uma conversa recente, um jornalista lhe perguntou se ele acreditava em Deus. A Tesla respondeu: "Acredito em uma energia que traz ordem ao caos e cria harmonia. Se quiserem chamá-la de Deus, fiquem à vontade. Eu a vejo em tudo."
Essa frase resume toda a sua visão espiritual, disfarçada de ciência. Mas houve uma coisa que ele nunca publicou: uma série de experimentos concebidos para provar que a consciência humana poderia alterar a estrutura física da matéria por meio de vibração coerente. Ele testou isso usando pequenos feixes de luz, campos ressonantes e cristais, e observou como uma simples concentração mental parecia ser capaz de reorganizar padrões de energia. Para Tesla, não havia separação entre o observador e a realidade. O ponto de vista humano, sustentado pela emoção e pela solidariedade, tem o poder de moldar o mundo. Agora imagine se isso fosse verdade. O que aconteceria se milhões de pessoas aprendessem a vibrar conscientemente? E se a humanidade descobrisse que o verdadeiro poder reside não nas máquinas, mas no próprio corpo? A energia livre criada por Tesla pode nunca ter tido nada a ver com eletricidade. Talvez sempre tenha sido sobre isso. Consciência livre. Há algo profundamente simbólico nessa revelação. Tesla dedicou sua vida a tentar criar uma máquina que pudesse transmitir energia sem o uso de fios, acreditando que ela poderia iluminar o mundo. Mas talvez o verdadeiro objetivo que ele buscava fosse lançar luz sobre a própria consciência do homem. O carro era apenas uma metáfora para o corpo. Energia era espírito. O fio invisível era a vibração que unia tudo em um todo. Mas se esse poder existe dentro de nós, por que tão poucas pessoas o sentem? Porque o corpo moderno vive em estado de dormência, cheio de ruído, pressão e distrações. O campo energético humano está saturado de frequências artificiais que suprimem o fluxo natural. Tesla já havia alertado sobre isso, dizendo que a civilização moderna criou um campo elétrico caótico que interfere na mente humana. Hoje vemos isso nas telas, nas redes sociais e por meio de diversos estímulos. Mas e se o silêncio for o caminho de volta? E se o segredo não estiver na busca por respostas externas, mas sim na reinicialização dos circuitos internos? O corpo, o coração, a respiração. E se o portal que Tesla abriu ainda estiver ativo, apenas esperando para ser ativado novamente dentro de nós? Acreditava-se que essa habilidade não era característica apenas de gênios. Está disponível para todos que quiserem presente. Porque o presente é o único momento em que o campo existe em sua forma pura. Sem passado, sem futuro. Apenas um presente brilhante. Aqui, neste momento, o homem torna-se novamente uma força criativa, e não apenas um ser. Mas Tesla deixou um último mistério. Uma frase enigmática em uma de suas anotações. O poder que se move sem se mover é despertado quando o coração e o cérebro respiram juntos. Ninguém entendeu o que isso significava. Mas hoje, a neurociência cardíaca confirma que, quando a respiração e os batimentos cardíacos estão sincronizados, a frequência do cérebro muda e todo o corpo se alinha em uníssono. Exatamente o que Tesla descreveu há 100 anos. Talvez o segredo não esteja na busca por novas forças, mas na memória das antigas. A força que se move sem movimento é a vibração do coração consciente. Energia que te conecta com tudo, de forma fácil, silenciosa e sem medo. E quando você acorda, seu estilo de vida muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência que o criou. Mas Tesla deixou algo mais para trás. Uma série de experimentos demonstra como esse poder pode ser amplificado a níveis inimagináveis. Um método que combina som, respiração e intenção, e, segundo ele, pode revelar todos os contornos do corpo humano. Este será o ápice da coerência vibracional, quando o homem se tornar um canal para a própria consciência cósmica. É isso que aprenderemos na próxima parte. Porque Tesla acreditava que a vibração poderia ser usada para o invisível, curar o corpo e mudar o curso da realidade. Esse conhecimento é tão profundo que, se todos o compreendessem, mudaria para sempre nossa compreensão da força humana. Nikola Tesla disse que o som é o movimento visível da vibração, a forma audível de energia que sustenta o universo. Acreditava-se que o som não apenas carregava informações, mas também o formulário cria a formação de um campo invisível que organiza a matéria. Em suas declarações mais enigmáticas,
Tesla afirmou que o segredo para ativar uma força que se move sem se mover reside na combinação precisa de vibração sonora, intenção mental e conexão emocional. Em suas palavras, uma palavra é uma onda elétrica contida na consciência. Essa ideia pode parecer poética, mas hoje é confirmada por experimentos científicos. Em 1960, o médico suíço Hans Jenny realizou experiências utilizando placas de metal cobertas com areia fina. Ao produzir sons de diferentes frequências, ele observou como a areia se auto-organizava em padrões geométricos perfeitos, triângulos, espirais e mandalas. Esta pesquisa levou a Cimatrix à ciência, comprova a importância dos padrões sonoros. Tesla previu isso décadas atrás. Ele disse que se pudéssemos ver o que o som faz no ar, nenhum homem jamais proferiria palavras destrutivas novamente. O som é vibração. A vibração é a linguagem do universo. Cada batida do coração, cada respiração, cada emoção, tudo é uma onda. Cada onda tem o poder de criar, curar ou destruir. Tesla acreditava que o corpo humano é uma orquestra viva. Cada órgão, cada célula, emite uma determinada frequência. Quando todos estão em harmonia, o corpo vibra harmoniosamente e a energia flui livremente. Mas quando há medo, raiva ou profunda tristeza, a vibração se fragmenta. A corrente perde sua força. Por essa razão, no que diz respeito a Tesla, a doença foi causada por uma dissonância energética, não por um defeito físico. Ele estudou isso não como misticismo, mas como geometria vibracional. Ele inventou dispositivos para gerar ondas ressonantes que restauram o equilíbrio celular. Entre eles, está um oscilador mecânico de alta frequência, uma pequena máquina que emite vibrações capazes de penetrar paredes e alterar a energia do ambiente circundante. Testemunhas oculares afirmam que, quando o dispositivo foi ligado em seu laboratório, todo o prédio tremeu e os objetos começaram a se mover sozinhos. Tesla afirmou que essa vibração imitava o pulso natural da Terra e que, se sintonizada na frequência exata, poderia dividir o planeta em dois. Mas ele não buscava a destruição. Eu estava procurando por eco. O mesmo princípio que faz com que o cristal se estilhasse ao ouvir um som, também pode restaurar a harmonia do corpo. A diferença está na intenção. Se o som pode moldar a matéria, o que as palavras fazem dentro de você? O que acontece quando você repete frases repletas de medo, dúvida ou autocrítica todos os dias? Todo pensamento é um som silencioso, uma vibração emitida pela mente. Cada emoção é um campo magnético que amplifica essa vibração. Juntos, eles se tornam um ponto-ordem para o campo mundial. Tesla disse que os pensamentos são ondas elétricas e as emoções são as correntes que lhes dão direção. Quando ambos estão em harmonia, a realidade responde. Mas quando estão desalinhadas, criam ruído. O mesmo ruído que impede o circuito humano de acessar a energia que se move sem se mover. Agora pense em algo simples. Um coro cantando em perfeita harmonia pode fazer a terra tremer. Mas uma multidão cantando sem ritmo só gera confusão. O universo está estruturado da mesma forma. Ele não reage aos gritos, mas coesão. Portanto, Tesla acreditava que a cura e a criatividade ocorrem quando o corpo entra em um estado de ressonância perfeita. E ele descobriu o que ninguém mais sabia. O som é apenas uma superfície. O verdadeiro poder reside no interior. Silêncio entre as ondas. Esse silêncio não é a ausência de som, mas sim a frequência fundamental de toda a criação. Este é o mesmo princípio do Om nas tradições orientais. O som primordial que engloba todos os outros sons. Para Tesla, era a frequência do éter, o campo que conecta tudo. Mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tudo. Porque, sem sequer se dar conta, você está constantemente emitindo ondas. Suas palavras influenciam as pessoas ao seu redor, e o tom da sua voz influencia as pessoas ao seu redor. Seus pensamentos, mesmo os silenciosos, são como antenas que atraem frequências compatíveis com eles. A vibração que você emite é a matéria-prima para as experiências que você vivencia.
Um estudo de 2019 da Universidade de Stanford descobriu que sentimentos de raiva e frustração reduzem significativamente a coesão cardíaca, interrompendo a conexão entre o coração e o cérebro. Esse desequilíbrio energético afeta as decisões, a percepção e até mesmo a imunidade. Pelo contrário, estados de gratidão e amor fortalecem a coesão e geram ondas eletromagnéticas estáveis que afetam o ambiente a uma distância de vários metros. Foi exatamente isso que Tesla disse. O coração é o verdadeiro portador de energia livre. Mas por que é tão difícil manter essa consistência? Porque a mente moderna vive em um estado de sobrecarga constante. Ela reage a estímulos, perde seu ritmo e vive fora da frequência natural da Terra. Uma força que se move sem se mover requer presença. A presença física é uma ocorrência rara em um mundo de distrações constantes. Tesla sabia disso. Assim, ao final de cada dia, ele saía do laboratório e ia para um local isolado no Central Park. Ali, em silêncio, ele praticava o que chamava de respiração de campo. Ela respirou fundo, prendeu a respiração até sentir uma leve vibração no peito e, em seguida, expirou em intervalos regulares. Esse padrão respiratório coincidiu com a frequência cardíaca natural do planeta, de cerca de 7,83 Hz, e é chamada de Ranin-Schumann. Tesla acreditava que o corpo humano, nesse estado, está conectado com o impulso elétrico da Terra e com o campo cósmico. Curiosamente, décadas mais tarde, a NASA descobriu que essa frequência é crucial para a vida humana. Astronautas que passaram longos períodos fora da órbita da Terra, longe da ressonância de 7,83 Hz, sofreram de insônia, irritabilidade e confusão. Quando os cientistas recriaram artificialmente essa frequência dentro da espaçonave, os sintomas desapareceram. Tesla estava certa mais uma vez. O corpo humano, disse ele, é um sintonizador sensível, sintonizado na mesma frequência básica do planeta. Se o planeta é uma sinfonia, então nós somos seus instrumentos. A questão é, você está em sintonia com o som da Terra ou se sente perturbado pelo ruído do mundo moderno? Talvez seja por isso que se fala tanto em ansiedade e ansiedade de separação. Não se trata apenas de um problema psicológico, mas vibração. Mas há uma descoberta mais profunda. Em suas últimas anotações, Tesla escreveu que o som e a luz são a mesma substância, mas em velocidades diferentes. Quando a luz diminui a velocidade, ela se transforma em som. Quando o som acelera, ele se transforma em luz. Acreditava-se que os seres humanos eram o ponto de encontro dessas duas forças, os únicos seres capazes de transformar vibração em consciência. E se cada palavra dita com amor fosse literalmente um raio de luz em forma de som? E se cada ideia consistente tivesse o poder de reorganizar o espaço ao redor e atrair relacionamentos que ressoassem com a sua vibração? A ciência está começando a desvendar esse mistério por meio de pesquisas em física quântica e coerência neural. Mas Tesla já vinha falando sobre isso há mais de um século. Acreditava-se que um dia a humanidade entenderia que todo som é uma semente ativa, germinando e tomando forma. Essa frase, perdida entre seus papéis, é uma das mais misteriosas e poderosas. Se isso for verdade, então cada frase dita e cada pensamento expresso é uma semente plantada no éter, e o campo cósmico silenciosamente o faz florescer. Mas Tesla não estava apenas falando da boca para fora. Ele disse que a verdadeira voz é a voz interior. Existe uma vibração silenciosa dentro do corpo humano, um zumbido suave que, se o ouvirmos conscientemente, conecta a pessoa ao fluxo cósmico. Alguns chamam-lhe voz primordial, outros, voz da alma. Para a Tesla foi fácil. Isso indica que o círculo humano estava ativo. Você pode já ter sentido isso antes, em momentos de profunda paz, quando o mundo parece parar e o tempo desacelera. Essa voz interior, esse pulso de luz no corpo, é o campo que se manifesta. Este é o ponto em que uma força que se move sem estar em movimento começa a agir. E quando você entende isso, algo muda. Tudo continuou como de costume. A vida deixa de ser uma série de ações forçadas
e se torna uma dança invisível entre intenção e vibração. Mas o que Tesla descobriu em seguida foi ainda mais surpreendente. Ele afirmou que esse poder poderia ser amplificado, usando o corpo como um ressonador. Ao harmonizar a respiração, a voz e as emoções, o campo humano se expande até o ponto de interação com as frequências planetárias. Este estado será capaz de mudar não apenas o meio ambiente, mas também o destino daqueles que o apoiam. Em um de seus experimentos finais, Tesla construiu uma bobina que emitia frequências harmônicas baseadas na proporção áurea, um princípio matemático encontrado em tudo, desde galáxias até conchas marinhas. Durante os testes, ele notou um fenômeno estranho. Objetos metálicos próximos começaram a vibrar e faíscas azuis apareceram no ar. Ele disse que era uma área que responde à harmonia. Se um pedaço de metal pode reagir dessa maneira, o que um campo fará diante de um espírito em perfeito alinhamento? Essa questão permanece relevante até hoje, porque talvez a resposta esteja dentro de cada pessoa. Uma força que se move sem se mover não é uma força distante, mas um estado de consciência. Tesla tentou provar isso não através da religião, mas através da experiência. Ele queria que as pessoas sentissem em seus próprios corpos o que significa estar em harmonia com o universo. E se a vibração certa pudesse transformar tudo? E se a cura, a sorte, o amor e a manifestação forem simplesmente o resultado do corpo estar em harmonia com o campo energético? A ciência moderna já começou a seguir esse caminho, mas Tesla já o fazia silenciosamente. E é esse silêncio que carrega a próxima revelação, porque a Tesla não parou por aí. Nos últimos anos de sua vida, ele escreveu sobre uma série de sons e movimentos especiais que poderiam para abrir completamente o círculo humano, a transformação do corpo em um gerador consciente de energia universal. Segundo ele, essa prática despertou o mesmo campo que sustenta a expansão do universo, um segredo que permanece oculto até hoje, mas que será revelado em detalhes na próxima parte. Um método vibracional que Tesla acreditava ser a chave para realizar ações invisíveis, sem mover um dedo. Disse que Nikola Tesla descobriu um som que nenhum instrumento musical conseguia reproduzir. Ele afirmava que esse som era emitido pelo campo energético do corpo humano, quando a mente, o coração e a alma atingiam um estado de perfeita harmonia. Ele o chamava de frequência silenciosa do éter. Acreditava que era o som da respiração do universo, o mesmo som que vibra nas galáxias, células e estrelas, assim como no silêncio entre dois pensamentos. Durante anos, Tesla tentou reproduzir artificialmente esse estado usando bobinas, campos magnéticos e vibrações mecânicas. Mas quanto mais tentava, mais percebia que a verdadeira fonte não estava fora, mas dentro. Ele concluiu que o corpo humano é uma máquina ressonante perfeita, capaz de captar e emitir frequências que o conectam diretamente ao campo cósmico. Quando essa conexão é estabelecida, tudo flui suavemente. Coincidências se tornam respostas, atrasos se tornam sincronicidades e o destino deixa de parecer aleatório. Tesla disse que é nesse momento que a força adormecida dentro de nós desperta. Mas poucas pessoas sabem que ele desenvolveu uma técnica para alcançar esse estado. Isso não era um experimento de laboratório, mas uma prática espiritual disfarçada de ciência. Tesla a chamava de o círculo humano completo. Esse método combinava respiração, concentração e intenção. Uma sequência precisa que criava o mesmo padrão vibracional que ele observava nas descargas de energia etérica. Tudo começou com o silêncio. Acreditava-se que o silêncio não era a ausência de som, mas sim uma ressonância pura que continha todos os outros sons. Tesla permaneceu sentado em completo silêncio, sua respiração tão superficial que mal conseguia senti-la. Naquele instante, disse ele, sentiu um leve zumbido, como se o ar vibrasse dentro de seus ossos. Esse foi o primeiro sinal de que seu corpo começava a responder ao campo magnético. Então ele volta seu olhar para o coração, não como uma emoção, mas como uma fonte de eletricidade. Ele enfatizou que o coração é o principal motor do corpo. Cada batida do coração gera um pulso eletromagnético que atravessa a pele
e se propaga em ondas ao seu redor. Quando os batimentos cardíacos e a respiração estão sincronizados, o campo energético humano se estabiliza e começa a emitir uma frequência constante. É essa coerência que permite ao corpo se relacionar com o campo cósmico, um ponto específico no qual o movimento ocorre sem qualquer movimento físico. Tesla afirmou que, nesse caso, o corpo se comporta como uma antena viva. A mente para de fazer ruído e começa a receber informações do campo. As ideias surgem prontas, as soluções aparecem, as conexões são reveladas. É como se o universo estivesse respondendo a um código secreto que sempre existiu e estava apenas esperando para ser ativado. Mas há algo ainda mais surpreendente. Tesla acreditava que essa prática não apenas expandia a intuição, mas também alterava o ambiente físico circundante. Ele relatou ter visto luzes aparecerem na escuridão, como pequenas faíscas, flutuando ao seu redor, mas mantendo uma vibração constante. Ele disse que essas luzes eram partículas de éter condensadas temporariamente pela ressonância do campo humano. Isso comprovava que o corpo, estando em harmonia com o universo, gera energia visível. E se isso lhe parecer impossível, lembre-se, a ciência moderna já reconhece que o coração humano emite um campo eletromagnético dezenas de vezes mais forte do que o campo emitido pelo cérebro, e que esse campo muda de forma dependendo do estado emocional. A diferença é que Tesla levou isso a outro nível. Ele acreditava que esse campo poderia ser usado para influenciar a realidade. Não parece mágica, mas sim física vibracional. Segundo ele, tudo no universo reage à adesão. Os seres humanos são as únicas criaturas capazes de criá-lo conscientemente. Imagine que você pode mudar seu ambiente simplesmente mudando sua vibração interior. Imagine se mudar seu estado emocional também mudasse seu ambiente, alterando situações, pessoas e eventos quase instantaneamente. Tesla acreditava que isso não era uma fantasia, mas uma lei universal. A energia sempre se adapta à frequência predominante. Por isso ele disse que o verdadeiro poder não reside na ação, mas em vibrar corretamente. A técnica que ele usava era simples, mas exigia disciplina. Durante as sessões de silêncio, Tesla realizava cálculos mentais em ciclos de 3 segundos de inspiração, 3 segundos de retenção da respiração e 3 segundos de expiração. Segundo ele, esse ritmo criou uma onda harmoniosa que abriu o círculo interno. A cada ciclo, a mente se acalmava e o corpo começava a emitir um fraco impulso elétrico. Era o mesmo padrão que ele havia notado em seus arquivos de ressonância, o mesmo padrão que ele acreditava existir nas órbitas dos planetas e nas pulsações da Terra. Ele disse que o número 3 não foi escolhido por acaso. Ele era a chave. Tesla considerava o número 3 um símbolo da criação. 3 é o número de vibrações fundamentais: energia, frequência e forma. Quando uma pessoa respira dessa maneira, seu corpo começa a vibrar em harmonia com as leis do universo. Nesse momento, o que era invisível começa a reagir, mas o que Tesla percebeu no instante seguinte tornou-se sua obsessão. Ele descobriu que certas emoções aumentavam consideravelmente a força do campo. Enquanto emoções como o medo ou a raiva causam fragmentação vibracional, emoções como a gratidão e o amor unificador fazem com que o campo humano se expanda significativamente. Acreditava-se que, ao combinar uma respiração harmoniosa com um estado emocional elevado, o corpo se tornava literalmente um gerador de energia livre, uma fonte de força vital inesgotável. Isso explica por que Tesla disse que o amor é uma força que se move sem ser movida. Não o amor romântico, mas o amor como pura vibração, a energia que sustenta a vida. Quando você sente amor verdadeiro, o campo energético do seu coração irradia uma onda estável e poderosa que tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Então, uma força silenciosa surge, mas a humanidade optou por ignorar isso. O mundo moderno se esforça para obter energia do exterior, em carros, petróleo, tecnologia. Tesla tentou provar que a verdadeira fonte estava dentro do próprio corpo humano. Por essa razão, ele foi silenciado, sua reputação foi manchada e ele foi esquecido. Aquilo a que ele chamou de energia livre
pode nunca ter sido apenas eletricidade gratuita. Talvez o poder da mente e do coração em perfeita harmonia possa criar unidade suficiente para transformar o mundo. Hoje, a neurociência está começando a desvendar esse mistério. Pesquisas recentes mostram que o cérebro e o coração estão conectados por uma rede de células nervosas especializadas. Quando o coração atinge um estado de coerência, a frequência cerebral se altera e todo o corpo começa a funcionar com maior eficiência. O sistema imunológico melhora, a intuição se aguça e o campo energético se expande. Tudo o que Tesla afirmou há mais de 100 anos foi agora confirmado. Mas há algo que ainda interessa aos pesquisadores. Em casos de coesão profunda, o corpo humano emite uma leve luz, um brilho tênue que é captado por câmeras de alta sensibilidade. O mesmo fenômeno que Tesla descreveu em suas memórias, quando disse que o objeto brilha como uma lâmpada viva. Esse brilho, diz ele, é a manifestação visível de uma força que se move sem se mover. É um campo que vibra em perfeita harmonia. E se esse brilho não for apenas um efeito colateral? E se for um portão? Tesla acreditava que o corpo, quando totalmente coerente, podia acessar dimensões do campo invisível e trocar informações com a própria estrutura do universo. Foi assim que ele teve suas ideias, disse ele. Não pensou nelas, simplesmente as absorveu. Nesse caso, o cérebro para de criar e começa a traduzir. Quantas vezes isso já aconteceu com você sem que você percebesse? Uma ideia que surgiu do nada, uma decisão repentina, uma sensação de saber antes mesmo de saber. Esses momentos não são acidentais. São janelas de unidade, breves momentos em que uma força silenciosa atravessa você. Tesla acreditava que se as pessoas aprendessem a manter esse estado por um longo período, seriam capazes de criar toda uma realidade apenas por meio da vibração. O assunto deve conter a resposta. O tempo se recompõe. O universo se tornará um espelho da consciência. Mas ele também sabia que com esse poder vinha a responsabilidade, porque o campo não distingue vibrações. Ele simplesmente repete o que recebe. Portanto, ideias destrutivas também criam, e o fazem com a mesma precisão que ideias puras. Tesla alertou: você come aquilo que excreta, e você se torna aquilo que alimenta. Essa frase, escrita à mão em um de seus cadernos, é a essência de tudo o que ele tentou ensinar. Não há separação entre o Criador e a criação. As pessoas não são vítimas do universo, mas sim seus condutores. A força que se move sem se mover flui através de cada um de nós, mas poucos aprendem a ouvi-la. O segredo está em mantenha a corrente aberta, acalme sua mente, respire com o coração, deixe-se abalar pela verdade. Nada mais é necessário. A força age por si só, como o vento que move as ondas sem tocá-las. Agora imagine se toda a humanidade aprendesse a fazer isso. Imagine cidades inteiras vibrando em harmonia, irradiando campos de harmonia que curam não apenas os corpos, mas também o planeta. Tesla acreditava que era possível. Ele disse que quando um número suficiente de pessoas vibrar ao mesmo tempo, toda a Terra mudará sua frequência. Este será o verdadeiro progresso da civilização. Não o progresso tecnológico, mas o progresso vibracional. Mas o mundo escolheu o ruído em vez do silêncio. E o poder permanece ali à espera, invisível, pulsando sob tudo o que existe. Não precisa ser criado, basta ser lembrado. Tesla disse que uma força em movimento nunca se move. Mesmo em seus dias de solidão, ele sentia a presença do universo ao seu redor, como se o próprio universo estivesse respirando ao seu lado. Nos últimos anos de sua vida, ele escreveu cada vez menos sobre máquinas e cada vez mais sobre vibração, consciência e amor. Ele parecia saber que o futuro um dia entenderia aquilo de que o presente zombava. Talvez esse dia chegue, porque hoje, mais do que nunca, sentimos que existe algo invisível que conecta tudo. Essa realidade responde às nossas hesitações. O que sentimos molda o que vemos. A força que Tesla descreveu não é uma teoria, mas uma memória. Mas o que acontece se você decidir experimentar agora? E se você fechasse os olhos, respirasse em ritmo de 3 e sentisse seu coração bater silenciosamente? Você poderá sentir um leve calor, um som interno,
ou uma leve vibração. O campo reage. Este é o poder do movimento. E é aqui que tudo muda. Porque no momento em que você se conecta, todo o universo está te ouvindo. E o movimento começa, sem nenhum movimento. Mas a Tesla deixou um último trecho de código. Algo que apenas alguns compreendiam. E que ele descreveu como a assinatura vibracional de Deus. Segundo ele, a sequência numérica harmoniosa e sagrada contém o segredo do fluxo criativo. E é esse símbolo, o próprio símbolo que conecta o homem ao universo, que será revelado na próxima e última parte desta jornada. Existem momentos na vida em que algo desperta silenciosamente dentro de nós, uma sutil sensação de que um poder superior sempre esteve presente, aguardando para ser reconhecido. Nikola Tesla disse que essa força é o verdadeiro motor da criação, a conexão invisível entre pensamento, emoção e matéria. É uma força que se move sem se mover. E talvez agora, depois de tudo o que foi revelado, esse poder esteja se manifestando dentro de você. Tesla acreditava que simplesmente compreender o universo não era suficiente. Era necessário agite. Portanto, a verdadeira descoberta não foi uma invenção, mas um estado de consciência. O campo energético que ele estudou ao longo da vida é o mesmo campo que pulsa dentro de cada pessoa, à espera de ser despertado através da intenção consciente, emoções consistentes e respiração consciente. Tudo o que ele criou, arquivos, experimentos, máquinas, era uma metáfora física para algo espiritual. O corpo humano é o maior portador de energia do universo. Agora a questão é, o que fazemos com esse conhecimento? Como aplicar a teoria na prática? Como podemos permitir que esse poder invisível se manifeste em nosso dia a dia, em nossas escolhas, em nossas emoções, na vida real? Tesla argumentou que a aplicação prática da força vibracional começa com 3 princípios simples: silêncio, coesão e consistência. Estas são as 3 chaves que abrem o círculo humano, e todos podem usá-las, independentemente de crenças, religião ou conhecimento científico. O primeiro princípio é este: silêncio. Uma força que se move sem movimento não reage ao ruído. Isso se manifesta no vazio entre os pensamentos, nas pausas entre as respirações e nos momentos em que o corpo e a mente param de lutar contra a realidade. 5 minutos por dia. Apenas respire e observe, sem buscar nada, sem pedir nada. Simplesmente sinta o ritmo do seu coração e o som do seu corpo. Isso, embora pareça simples, representa o início da harmonia com o campo. É como sintonizar o rádio da sua alma para ouvir a frequência do universo. O segundo motivo é coesão emocional. Tesla afirmava que o corpo humano produz energia livre somente quando a mente e as emoções vibram na mesma frequência. Se você pensa em amor, mas sente medo, o ciclo se quebra. Então, pratique alinhar seus pensamentos e emoções. Pense em algo que você deseja alcançar. Cura, um novo começo, uma meta, e permita-se sentir que isso já é possível. Não imagine, sinta. Permita que seu corpo responda às sensações. O campo cósmico não entende palavras, mas entende vibrações. Quando o corpo vibra como se algo realmente existisse, o universo reorganiza tudo, até que de fato exista. A terceira base é estabilidade. A vibração é uma linguagem que deve ser praticada todos os dias. Não se trata de perfeição, mas sim de repetição. O campo responde à frequência que você mantém com mais frequência, não apenas à frequência que você sente às vezes. Então escolha um horário, de manhã, à noite ou qualquer outro horário em que você possa ficar em silêncio, e pratique 3 respirações em ritmo ternário. Inspire durante 3 segundos. Durou 3 segundos. Expire durante 3 segundos. Sinta o seu coração batendo no ritmo. Faça isso por 3 minutos. 3 minutos por dia. Este é um exercício de vibração que Tesla usava para alinhar seu corpo com o éter. O 3 é o número da criação, e o padrão 3, 6, 9 é a estrutura matemática da harmonia universal. Ao praticar isso com presença constante e entusiasmo, você será capaz de acender uma chama em sua própria área. Mas não espere resultados tão instantâneos quanto apertar uma tecla.
A energia se move em espirais, não em linhas retas. O campo responde de forma inteligente às suas vibrações e, às vezes, reorganiza tudo ao seu redor antes de lhe dar o que você pediu. Quando isso acontecer, não tenha dúvidas. Ele está observando. Confie em mim. Uma força que se move sem se mover jamais falha. Ela simplesmente age de maneiras que a mente ainda não consegue compreender. Existe também um exercício adicional que Tesla chamou de ritmo cardíaco da luz. Ele disse que o coração humano é a verdadeira lâmpada do corpo e que a luz interior pode ser sentida. Feche os olhos, coloque a mão no peito e imagine uma pequena faísca de luz dentro de você, pulsando no mesmo ritmo das batidas do seu coração. Sinta essa luz se expandindo, iluminando lentamente todo o seu corpo. Essa percepção cria uma ligação direta entre emoções e biologia. Isso inicia o que Tesla chamou de circuito fechado, um estado no qual o corpo deixa de ser um consumidor e se torna um emissor de energia. Gradualmente, você notará mudanças sutis, um corpo mais leve, pensamentos mais calmos e uma intuição mais aguçada. As sincronizações começarão a se multiplicar. Pessoas e oportunidades surgirão facilmente. Esses são sinais de que a força silenciosa entrou em movimento. Isso não é uma coincidência, é um padrão. Mas a verdadeira transformação acontece quando você começa como lidar com essa vibração. Não basta apenas sentir. Você precisa viver em harmonia com aquilo que te emociona. Se você quer paz, fale pacificamente. Se você quer ter sucesso, seja generoso. Se você quer amar, trate cada pessoa como uma extensão de si mesmo. O campo lê cada gesto, cada pensamento, cada escolha. E o que corresponde ao amor, o campo se expande. Tesla acreditava que o maior erro da humanidade foi a busca pelo poder sem amor. Ele disse: energia sem misericórdia é destruição, mas energia com misericórdia é criação. Portanto, todas as práticas vibracionais devem emanar de uma intenção pura. Uma força que se move sem se mover é sensível à fonte de vibração. Se isso acontecer por medo, gera resistência. Se vem do amor, cria fluidez. O campo cósmico é a consciência viva, e o coração humano é a sua expressão. Eis um plano prático. 3 minutos de silêncio. 3 minutos de respiração no ritmo de 3, 6, 9 e 3 minutos de gratidão. 9 minutos por dia. 9 é o número da transformação, da conclusão e da transição para um novo ciclo. 9 minutos de contato total com o campo. Faça isso todos os dias e observe. A vibração do corpo se altera. Mudanças na percepção. A realidade fornece a resposta para essa pergunta. O mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Nada mudará por fora até que algo mude por dentro. A Tesla entendeu isso antes de qualquer outra pessoa. Quando uma pessoa muda suas vibrações, ela muda seu destino. Você pode começar agora. Você não precisa de aparelhos, templos ou mestres. Tudo o que você precisa é silêncio, respiração e presença. O campo está aqui, agora mesmo, à sua espera. E quando você sente isso, o impossível deixa de existir. Talvez a maior descoberta de Tesla não tenha sido a eletricidade, mas sim a lembrança de que nós mesmos somos feitos dela. Cada emoção é uma descarga, cada pensamento é uma faísca, e cada ato de amor é uma corrente que flui por todo o universo. Ele disse que quando a humanidade compreender isso, não haverá fronteiras entre ciência e espírito, entre corpo e alma, entre o Criador e a criação, porque tudo é vibração, e tudo que vibra pode ser curado, transformado e elevado. E se neste momento, enquanto você lê estas palavras, fechar os olhos e respirar silenciosamente, talvez sinta o que Tesla sentiu naquela solitária manhã em Nova York. O universo inteiro pulsando dentro de você, aguardando o próximo pensamento, a próxima intenção, o próximo passo consciente. E é nesse momento que nasce o verdadeiro poder. Não se trata da capacidade de controlar o mundo, mas sim da capacidade de compreender que o mundo reage às suas vibrações. Você não é apenas um espectador do universo. Você faz parte dele, participa de sua criação, é seu transmissor, seu canal.
A força que se move sem movimento é a sua linguagem nativa. Use esse conhecimento com sabedoria. Transforme sua vida em um reino de harmonia. Respire, fique em silêncio, sinta. Deixe o universo agir a seu favor. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não deixe que esse sentimento desapareça. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários, mesmo que anonimamente, o que você sentiu, o que descobriu ou o que começou a mudar. Cada história gera uma resposta, e cada palavra dita expande o espaço que construímos juntos. Quanto mais as pessoas tomam consciência desse poder, mais forte ele se torna. Você já faz parte desta área. Agora é hora de celebrar este evento com ele. E quando o fizer, você se lembrará de que o poder que se move sem se mover sempre esteve lá, dentro de você, esperando para ser sentido.